Você sabe identificar os seus medos ou você sabe identificar o quanto de medo você está trazendo nessa preparação para o teu caminho de Santiago? Meu nome é Guilherme, a gente conversa sobre o caminho de Santiago nesse podcast para você ouvir e refletir sobre essa sua jornada ao caminho de Santiago. A gente vai trazer muita história e muita informação, mas de forma gostosa de ouvir, de uma forma tranquila, como um bate-papo entre amigos falando sobre o caminho de Santiago. Nesses mais de 20 anos que eu trato do caminho de Santiago com os futuros peregrinos e com os já peregrinos, tem uma coisa que é muito interessante, é falar sobre os medos nessa preparação, os medos do caminho de Santiago. Tem dois fatores que, se você está incluso neles, eu te convidaria a pensar sobre, a refletir sobre isso aí. Dois fatores que identificam medo na preparação, o medo do caminho de Santiago. Eu falo para refletir sobre esses dois fatores, porque uma hora que você identifica eles, você aprende a se conhecer um pouco mais e você, às vezes, passa a não tomar algumas decisões erradas sobre o teu caminho de Santiago. Vamos lá, o primeiro deles é quando alguém me escreve ou alguém escreve nos grupos. A gente tem uns grupos com 1.500 pessoas que falam sobre o caminho de Santiago, é procurando companhia para fazer o caminho de Santiago. Esse é um primeiro fator de medo. E eu quero dizer aqui que medo não é uma coisa errada, o medo é necessário para a nossa sobrevivência, né? Mas quando a gente fala em medo, a gente fala em insegurança do caminho de Santiago. E eu já adianto que provavelmente o caminho de Santiago é a viagem mais segura que você pode fazer na tua vida. No nosso canal do YouTube tem um vídeo que fala sobre a segurança do caminho de Santiago, então não vou entrar nesse assunto aqui, porque ele está muito bem falado, muito bem explicado. Através do nosso site você consegue achar esse vídeo sobre é seguro ir ao caminho de Santiago sozinho. Então, esse primeiro medo é uma coisa muito do ser humano. O ser humano se envolve em grupos para aliviar essa existência, né? A gente gosta muito de grupos, a gente gosta muito de congregar pessoas, estar junto de pessoas. E quando a gente está indo ao caminho de Santiago, a gente busca algumas vezes essas companhias, a gente convida pessoas para ir junto e a gente sabe que chamam a gente de louco, né? Pouca gente quer acompanhar a gente nessa jornada. Chamar alguém para fazer o caminho de Santiago com você, talvez você deva pensar um pouquinho nesse motivo. Por que eu estou querendo uma companhia, né? Será que isso é devido ao medo de estar sozinho lá? Eu falo sobre tentar tirar um pouquinho desse peso do medo de ir sozinho, porque ele não faz sentido quando você aprender sobre a estrutura do caminho de Santiago. Quando você entender sobre como as coisas são e como as coisas funcionam lá, esse medo ele tem que ser tirado de você, essa angústia tem que ser tirada de você. Mas quando a gente busca grupos para ir ao caminho de Santiago, a gente vê muito peregrino buscando agência, não, sozinho eu não vou, etc. Isso só vai identificar um receio que você tá dessa viagem. Eu sei que parece uma viagem bem diferente, né? Uma viagem que parece desbravar, né? O norte da Espanha, ou Portugal, caminhando sozinho. Então, quando você busca uma companhia lá, você quer tampar esse buraco do seu medo sobre ir para o caminho de Santiago. Nessa preparação tua, traz, né, nesse tempo que você está se preparando ao caminho, tenta trazer esse assunto, tenta, se você caiu nisso de buscar pessoas para ir com você, ou tentar entrar em grupos, pense nessa coisa. Você, primeiro grande equívoco nisso é que você encontrar grupos que você não conhece, para você conviver durante tanto tempo num ambiente diferente. Você está trazendo pessoas que não fazem parte do teu convívio e talvez não seja uma experiência legal para você. Você pode estar trazendo para o teu caminho de Santiago uma bagagem que não deveria te acompanhar lá. A outra coisa sobre você trazer alguém para o caminho de Santiago é que, se essa pessoa for e não for a grande vontade dela, esse caminho pode sofrer muita interferência por isso. Pode ser que ele se torne essa convivência e a experiência do caminho de Santiago tua seja rebaixada. Você não consegue arrastar alguém para o caminho de Santiago. Você não consegue fazer com que alguém que não queira ir te acompanhar.
Você pode fazer uma pessoa acompanhar você para uma viagem, uma excursão pela Europa, ou vai aos Estados Unidos, ou vai à Patagônia, ou vai passear na Argentina, em Buenos Aires. Aí é fácil você ir. O Caminho de Santiago ele imprimiu um esforço físico e mental para estar lá, que só quem quer mesmo vai. Só quem quer mesmo consegue fechar esse ciclo todo. Então, por isso que eu falo que é uma escolha muito pessoal. Tá? Cuidado e cautela quando você estiver vinculando o teu caminho de Santiago a mais uma pessoa que não seja você. Tá? Você tem motivos para estar lá, esses motivos são muito dentro de você. Às vezes, falando de forma empolgada, você pode atrair pessoas aí com você, mas a não ser que esse chamado toque mais alguém, esse processo não é da pessoa. Um outro fator de medo na preparação para o caminho de Santiago é a montagem da mochila. É aquela gana de tentar descobrir tudo que você precisa levar da forma correta, somar itens na tua mochila, as coisas não cabem nela. Carregar muita coisa ao caminho de Santiago só reflete o medo que você está levando. Mochilas grandes refletem o medo do peregrino, refletem o medo do ser humano. Você carregar, você se preparar demais na sua mochila, você levar todos os itens que você acha que você vai precisar lá, isso vai somente mostrar esse teu receio sobre esse futuro que você vai passar. Tenho que te dizer que a Espanha é um país extremamente civilizado. O Caminho de Santiago é extremamente civilizado. Lá você tem lojas, lá você tem estrutura. É lógico que é uma região rural, uma região mais quieta, claro, com algumas grandes cidades, mas não tenha medo de esquecer alguma coisa, ou se você julgar que isso não é tão necessário, você deixar isso no Brasil. Na tua mochila, quando você leva muitos medos para lá, muitas coisas, você acaba deixando essas coisas no caminho de Santiago, tá? O que você carrega lá, você vai acabar descobrindo que você vai querer transportar o essencial. Se você é uma pessoa que faz o caminho de Santiago com a tua mochila nas costas, você vai descobrir que naquela mochila está o que você precisa para a tua vida. Então não é incomum pessoas reduzirem quilos na mochila, tá? Tanto por carga mesmo, está muito pesado, mas ela tira as coisas que não são necessárias. É claro que na montagem de uma mochila tem itens extremamente necessários, mas isso é uma coisa super técnica. Eu sempre defendo mochilas mais leves, mas com as coisas que precisam estar dentro. Quando você cria muita bagagem para levar para Caminho de Santiago, você só está levando o receio para lá, o receio da necessidade, o receio da falta, o receio da, da de você ficar lá desprovido de alguma coisa. Tá? Então, esse sentimento é um sentimento que não deveria ir para lá. É lógico que eu vou fazer essa ressalva. Existem as coisas certas para ser levadas para o caminho de Santiago, mas muitas vezes a gente acaba colocando mais apetrechos lá, entendendo que está indo numa viagem de ultra-aventura para o caminho de Santiago. A ultra-aventura lá é uma aventura mental. Essa vai ser a grande coisa de descoberta lá. Você vê que eu falei aqui sobre dois processos que são praticamente de escolhas e decisões práticas e físicas sobre ir para o caminho de Santiago, mas estão dentro de um buraco interno nosso que, se não percebido, você vai levar uma mochila enorme para lá, ou ficar se questionando se as coisas vão caber nela ou não, e ela vai ser o primeiro grande problema a ser resolvido, tirando o peso desse problema, se preocupando com o que é essencial, deixando de lado o que não é essencial, deixando de lado os seus receios de estar sozinho ou sozinha. Eu falo sozinho como pessoa, a pessoa que você conhece aqui no lugar que você está. Porque no caminho de Santiago você não está sozinho. Você pode caminhar sozinho, com a solitude do caminho, mas você a qualquer momento vai estar apto a estar recebendo pessoas próximas a você que estão nesse mesmo processo lá. Se fazem grandes amizades no caminho de Santiago, e talvez seja legal você fazer essas amizades lá com pessoas que, sem te conhecer, decidiram estar no caminho, cada uma de um país, cada um em uma época de vida, amigos de profissões e idades diferentes lá que você acaba conhecendo. Então, nesses dois fatores da mochila e das companhias para Caminho de Santiago, é interessante que o caminho lá vai lapidar isso. O caminho lá vai te mostrar que isso que eu estou falando é uma coisa que, se você deixa esse peso dessas duas decisões
amansarem nessa tua preparação, você vai ganhar muita velocidade, na tua preparação, mental, na tua preparação psicológica para o Caminho de Santiago. Deixa de lado o que não é importante, tá? Quer saber o que é importante? Você tem muito assunto na internet sobre isso, você tem muito assunto técnico no nosso site, o caminho de, amigosdocaminhodesantiago.com.br, tem muita coisa sobre essas partes técnicas, tá? E você vai ver que eu busco muito apaziguar essa coisa da mochila e das companhias, tá? Eu realmente vou desaconselhar você vincular ou condicionar o teu caminho de Santiago a se alguém vai fazer com você ou não. Mas eu sei que é um processo pessoal teu e eu entendo que é difícil a decisão, às vezes, de você estar indo sozinho ou sozinha ao caminho de Santiago, você achar que vai sentir essa solidão, mas se você puder acreditar nisso que eu estou falando, solta. Deixa a coisa se desenvolver, leva você que quer. Não arraste pessoas para lá para tampar um buraco teu. Não exagere na tua mochila para tampar também um buraco teu.